quanto você tem corrido atrás dos seus sonhos, mas o quanto você tem realmente ido atrás deles de verdade. Eu percebo que cada vez mais a gente tem desperdiçado nossos sonhos, jogado os nossos objetivos fora, simplesmente por falta de constância, por não continuar aquilo que a gente começou. E eu não sei vocês, sabe? Mas às vezes é tão difícil tirar um planejamento do papel. A gente às vezes faz muito esforço para poder começar aquilo. E aí a gente começa com a emoção lá em cima, né? Tipo, nossa, vai rolar, vai acontecer, agora vai dar certo. E aí de repente, pá, não existe mais. Tipo, toda aquela motivação acabou, toda aquela vontade de fazer acontecer parou. E agora falando 100% por mim, eu não sei como que acontece com vocês, mas eu começo as coisas, gente, numa empolgação absurda. Sabe, eu planejo ali direitinho, eu faço acontecer, eu quero fazer dar certo, eu deixo o cenário ideal para começar. E aí dá um tempo, às vezes realmente até pouquíssimo tempo. E aí já começa a desanimar, já não começa a saber, nossa, será que é isso que eu queria? Será que era isso que eu tinha que fazer? Será que eu tô fazendo certo? Já começa a vir, tipo, milhões de coisas na minha cabeça e eu já não sei mais por onde continuar. Sabe, eu já não sei o que fazer naquele momento. E aí começa a surtar, assim, começa a me confundir inteira e eu já não sei mais o que eu faço. A gente não tá mais acostumado a conquistar as coisas, né? Tipo, até aquele prazer de pouco a pouco fazendo as coisas e aí daqui a um tempo você vê, nossa, caramba, deu certo. A gente quer tudo pra ontem. É a famosa geração fast food, né? A gente começa uma coisa e a gente já quer ver o resultado amanhã. Mas a gente sabe que não funciona assim. Para 90% das coisas não funcionam assim e para as melhores coisas principalmente não funcionam assim. A gente precisa fazer as coisas por etapas, a gente precisa ser constante naquilo, a gente precisa fazer dia após dia o que a gente precisa para chegar no resultado que a gente quer. Mas a gente não quer mais fazer isso, né? A gente quer tudo pra ontem. E aí, nessa ânsia, nessa ansiedade, nesse desespero de fazer as coisas pra ontem, a gente começa a achar que não tá dando certo. A gente começa a achar muitas vezes que, ai, não era pra ser. Assim, né, gente? Tipo, e a gente começa às vezes até a duvidar. Tipo, ai, será que era isso que eu queria? Nossa, eu tô na dúvida. Será que eu tenho que fazer desse jeito? Será que eu tenho que fazer daquele jeito? E aí a gente começa a perceber que não é dúvida que tá faltando, sabe? O que tá faltando é constância. O que tá faltando é só a gente continuar a fazer o que a gente sabe que a gente tem que fazer. Mas que por algum momento a gente deixou aquilo parecer que virava uma dúvida. A gente deixou aquilo parecer que não era tão legal assim fazer, que o resultado não é tão importante e a gente vai se sabotando e colocando desculpas em milhões de coisas, mas deixando de fazer o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa é de uma vez por todas aprender a continuar, aprender a fazer o que precisa ser feito dia após dia, querendo ou não, sabe? Vendo o resultado ou não vendo, mas a gente sabendo que aquilo está sendo construído alguma coisa, que de pouquinho em pouquinho algo muito grande está sendo construído. E a gente sabe, né, que as coisas grandes levam tempo para ser construída. E aí a gente não vê o resultado, desespera, assusta, faz a gente querer parar. Mas é aí que a gente não pode parar. É aí que a gente precisa continuar. É aí que a gente precisa ser mais constante e realmente mais além. Sabe, aquela milha extra, assim, tipo, eu tô cansada, mas eu preciso ir numa milha extra. Eu preciso ir um pouquinho a mais. E aí a gente vai vendo romperes, aí a gente vai vendo acontecer, a gente vai vendo a constância valer a pena. E é isso que a gente não tá mais acostumado a fazer. A gente quer tudo pra ontem e a gente não faz mais por valer. A gente não faz mais, tipo, eu preciso fazer, eu preciso conseguir. Isso tá muito difícil. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa ser constante. A gente precisa perceber o poder da constância. A gente precisa perceber que a gente só vai conseguir realizar e conseguir os nossos grandes sonhos quando a gente fazer pouquinho de cada vez. Quando a gente for constante no que a gente se propôs a fazer. Que nada vai se construir da noite pro dia. A gente precisa de uma vez por todas aprender isso. E eu falo por mim, em primeiro lugar, porque a gente precisa fazer isso. A gente precisa sair desse lugar de querer as coisas para ontem e começar a ir num lugar de querer construir as coisas que vão chegar em um dia. Que não vai ser amanhã, mas vai ser um dia. A nossa força, ela nasce quando a gente continua. Quando a gente percebe que não dá para desistir. Quando a gente fala, não, eu vou até o fim. Não importa o que aconteça, eu não vou parar. É aí que a força nasce. É aí que a gente vê acontecer o que precisa acontecer. E nada dá certo se você só se dedica às vezes. Nada dá certo se eu só me dedico às vezes. O resultado dos nossos sonhos é fazer dia após dia o que precisa ser feito. E eu tenho certeza que desse jeito a gente vai conseguir. Desse jeito a gente vai chegar lá. Seja lá onde for, onde seja o seu sonho, onde é o meu sonho, mas a gente vai chegar lá, fazendo dessa forma. No dia a dia, na constância, na vontade de fazer, mesmo sem ver o resultado. Os resultados não chegam da noite pro dia, eles chegam na constância. Mas eu tenho certeza que se você fazer o que precisa ser feito, vai chegar um dia que você vai acordar e você vai falar: caramba, eu consegui. Eu cheguei lá.
Eu cheguei aonde eu queria. Eu consegui fazer o que eu queria fazer. Eu consegui realizar o sonho que eu queria realizar. Sabe? Então, decida onde você deseja ir. Decida qual é o seu maior sonho. Estruture, planeje. Pense como você pode fazer para chegar lá. Crie pequenas metas. Faça o que você achar melhor. Mas não desista. Sabe? Vai com tudo. Vai com tudo que a gente vai conseguir. Esse é o mais importante. Vai para cima e não desiste de jeito nenhum. Grande beijo. Deus abençoe. Até a próxima.